Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre Código de Direito Canônico, direito canônico como um todo, com a presença aqui do padre Denilson, que está conosco aqui, Denilson Geraldo, que é da PUC São Paulo, que está nos ajudando aqui nessa pauta. Algumas questões aqui para a gente tentar terminar o nosso programa. Por exemplo, alguém do estado de Pernambuco, não disse o nome, da cidade de Lagoa de Itaenga. O diácono pode atender o sacramento da confissão? Pode ministrar o sacramento da confissão? Não, não pode. Né? O diácono não pode nem atender confissão, nem celebrar a missa, nem unção dos enfermos, tá certo? Só cabe ao padre e ao padre e o bispo que pode fazer isso. Uma outra questão aqui de uma pessoa que eu não vou identificar, não vou dizer o nome dela, porque ela trata aqui de questões pessoais, mas vou tirar um resumo aqui da pergunta, dizendo só de algumas pessoas que, no caso do confessionário, né? Se precisa ser uma confissão para ser válida somente no confessionário. Não, o confessionário está na normativa canônica, né, no sacramento da penitência. O confessionário, ele é um direito do penitente e do presbítero. Então, se o presbítero, isso está na normativa, se um presbítero quiser somente atender no confessionário, ele tem direito. E se o penitente quiser se confessar no confessionário, também é um direito do penitente. Então, as igrejas devem ter sempre um confessionário que tenha o estilo de ter a grade, né, o genuflexório, para o penitente que deseja. Mas não há invalidade ou qualquer outra dificuldade quando é feito fora do confessionário? Absolutamente. O sacramento da penitência, da reconciliação, pode ser celebrado em qualquer parte, em qualquer momento. Né? O Cristo perdoou a tantos fora do templo. Né? Então, a dimensão do perdão é sempre universal. Muito bem. Em relação ao tribunal eclesiástico, que a gente falou aqui no programa rapidamente, como ele é constituído? O tribunal é constituído, então, a partir de um pedido do bispo diocesano, né? Que se faz a assinatura apostólica, né? Através da conferência episcopal e assinatura apostólica. A assinatura apostólica é como se fosse o nosso STF. Certo. Na igreja, né? Nosso Supremo. Mas a grande questão hoje das constituições de tribunais não é nem a falta. Os bispos gostariam muito de ter seus tribunais, ainda mais com a nova normativa sobre a nulidade matrimonial. Os bispos gostariam muito, sim, de que, e isso está também na normativa, de que cada bispo tenha o seu tribunal eclesiástico. O problema é ter sempre pessoas qualificadas para trabalhar em tribunal, certo, que nem sempre os bispos têm na sua própria diocese. Então, aí se junta em tribunais interdiocesanos. E no dia a dia, em média, quantas pessoas que trabalham no tribunal eclesiástico? Ou muitas pessoas? Depende do volume de trabalho. Eu acredito que o volume de trabalho não é tão grande porque o povo de Deus não conhece a instituição. Certo. A partir do momento que o povo de Deus começar a conhecer, e deve conhecer, porque é uma dimensão da igreja, a justiça, deve conhecer, porque se eu sofro alguma injustiça na igreja, onde é que eu vou bater? Em que porta que eu vou bater? É o tribunal eclesiástico. E o povo de Deus muitas vezes não sabe que existe uma instância para isso. Então, quem trabalha em tribunal eclesiástico? Vigário judicial, que é aquele que representa o bispo, né, ali no tribunal, coordena todo o trabalho dessa instituição, mas os juízes, promotor de justiça, advogados, notários, esses são peritos também, peritos para algumas causas tem que ter perícia, esses são aqueles que trabalham diretamente no tribunal. A maioria dos casos, no dia a dia comum, num tribunal eclesiástico, o trabalho está relacionado à nulidade matrimonial? É o grande número de trabalho dos tribunais? Sim, claro. O maior número de trabalhos se refere à nulidade do matrimônio, sim. Lembrando que a gente fez outro dia aqui, padre, um programa justamente sobre esse assunto da nulidade matrimonial. Está disponível no nosso site, lá no portal aqui da Rede Século XXI, rs21.com.br, é o nosso portal. Você clicou no programa Eclésia, vai abrir a nossa lista com todos os nossos programas, inclusive esse programa em breve estará disponível lá no nosso site. Tem aí, diretor? Põe pra gente, o diretor vai botar pra gente aí o nosso... Tá lá, ó. Esse é o portal da Rede Século XXI, clicou em programas, tem a lista de programas, olha lá, o programa Eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis aí. A semana passada, inclusive, ali com o Dom José Falcão, que fizemos,
também com o Carlos Nabeto, recentemente esteve aqui conosco. Todos os programas estão disponíveis. Grande canonista, Dom José Falcão. Dom José Falcão é canonista, Grande é verdade. Canonista, sim. Clicou em vídeos, abre a lista. Aí nessa lista tem 2 programas relacionados à nulidade matrimonial, sendo que o último deles já conversamos justamente sobre as novas orientações do Papa Francisco, que é um tema super interessante. O senhor conseguiria resumir para a gente, porque nosso tempo está curto, eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor ainda. Também. O que tem de novo aqui com esse moto próprio do Papa Francisco relacionado à nulidade matrimonial? Temos muitas novidades nesse moto próprio, mas eu destacaria uma que é muito interessante, que é a figura do bispo diocesano, que ele agora está no centro do processo de nulidade matrimonial. Recupera toda uma tradição patrística que estava lá no início da igreja, o bispo como juiz, né? Não o juiz que julga para condenar, mas o juiz misericordioso, né? E que conhece o seu povo, conhece as suas ovelhas. Essa é uma questão. A outra questão que entrou também foi sobre o processo mais breve, que já existia lá, era permitido um processo mais breve, era necessário que a assinatura apostólica, nosso Supremo, né, permitisse já existia na legislação. No entanto, isso se tornou, então, algo ordinário, quer dizer, é possível fazer um processo mais breve. Entraram, assim, outras questões de direito processual, né, mais ligado ao processo, como o juiz monocrático, né, um juiz só, e também a eliminação de duas instâncias para o processo. Então, o processo ele corria numa instância, um grupo de juízes julgava, se desse uma sentença, uma nulidade, necessariamente tinha que ir para a segunda instância. Certo. Agora, não precisa mais. A primeira já produz a sentença suficiente para que a pessoa se declare, então, que o casamento foi nulo. Então, para quem quiser aprofundar esse assunto, entre no nosso site, como a gente recomendou agora há pouco, porque dedicamos um programa exclusivo sobre esse assunto. Padre, em relação ao Acordo Brasil-Santa Sé, sim, né? Esse assunto também é um pouco longo, né? Mas a gente já está acabando o programa, infelizmente. O assunto foi bom. Mas conta pra gente, que acordo é esse? O Acordo do Brasil-Santa Sé, ele é um acordo entre 2 estados. O Estado do Vaticano, o Estado da Santa Sé e o Brasil. Por que a Santa Sé pode fazer um acordo? Porque é um Estado soberano. Então, o Acordo do Brasil-Santa Sé, ele foi feito para quê? Para que a Igreja Católica tivesse plena liberdade, guardada a liberdade religiosa, respeitando as outras religiões e o Estado brasileiro, para que ela pudesse desenvolver suas atividades no Brasil. Tudo que está no Acordo Brasil-Santa Sé praticamente já acontecia. Certo. Foi uma normatização daquilo que já existia. Então, nós não temos novidades no acordo, desse ponto de vista, em que uma coisa nova, ou que se o Estado brasileiro estava dando prioridades para a Igreja Católica. Não, absolutamente, já existia. Mas o que é importante salientar do Acordo Brasil-Santa Sé é o Estado laico. O que é um Estado laico? Eu acho que tem uma confusão enorme com respeito ao Estado laico. Estado laico significa que o Estado não pode se utilizar de mecanismos religiosos ou de uma religião para atuar na sociedade. Isso é um Estado laico. Estado laico não significa uma religião secular. Toda religião organizada, como a Igreja Católica, que tem seus representantes. Quem são os representantes da Igreja Católica? Núncio apostólico representa o Papa no Brasil e o bispo diocesano representa o seu povo. O pároco representa a sua paróquia. Ele é um representante, ele é pastor. Toda instituição organizada tem os seus representantes. Portanto, Estado laico não significa que os seus representantes não possam falar em nome das suas comunidades e reivindicar os direitos da sua comunidade. É isso que assegurou o Acordo Brasil-Santa Sé. Então, é um diálogo com o Estado, respeitando o Estado laico, mas que a religião, ela se coloca num diálogo com a sociedade. É um erro pensar que no Estado laico não podemos professar nossa fé. Pelo contrário, já que é laico, todos podem professar a sua fé, claro, de qualquer raiz, né? E ter representatividade.
e a representatividade reivindicar os direitos do seu povo que lhe foi confiado. Inclusive, esse assunto, Estado laico, liberdade religiosa, em breve, logo, a gente vai exibir um programa aqui com o Padre Wander, programa inédito com o Padre Wander. O Padre Wander Maia esteve aqui conosco em outras oportunidades, falando justamente sobre isso, um programa só dedicado a isso. Padre, a gente já está encerrando. Antes de eu fazer a última pergunta, essa pergunta aqui, muitas pessoas mandam aqui para a gente, não sei se dá tempo de eu responder, mas eu vou fazer esse desafio mesmo, para eu responder em um minutinho. Vamos lá. Em relação à maçonaria, um católico que faz parte dessa sociedade secreta está excomungado? É a pergunta do Carlos Ramos, de Campinas. Essa questão foi tratada pela doutrina da fé, não? Sobre um decreto da doutrina da fé. A maçonaria é uma sociedade secreta, uma associação secreta. Sobre a excomunhão, como você me perguntou agora aqui, eu teria que conferir sobre excomunhão. Certo. A questão de fato, eu peço desculpas aos telespectadores sobre esse ponto da excomunhão. Certo. Mas a questão é que a maçonaria é uma sociedade secreta e a Igreja Católica, ela não compactua com sociedades secretas. Essa é que é a questão principal. Certo. Porque tudo tem que ser muito transparente. Se é uma associação, se é uma sociedade, então deve-se colocar sempre aquilo que é colocado às claras. Tá certo. Padre, Fico devendo essa. Não tem problema, a gente volta nesse assunto aqui em outros momentos, não tem problema, né? Não, em resumo, está claro dizer que não são compatíveis essas duas práticas, né? Isso está claro, né? De sociedade secreta com uma vida cristã católica. O último cânon da Igreja, do direito canônico, diz respeito à salvação das almas, né? Queria que o senhor fizesse a consideração final e já nos desse a bênção sobre esse assunto. A consideração sobre esse assunto e nos desse a bênção. Bom, primeiramente, então, o que é salvação das almas, o último cânon do Código? Tudo leva à salvação. O que é importante, gostaria de concluir assim, que nós não tivéssemos preconceito contra o direito canônico, que nós não tivéssemos de modo algum, que pensasse que o direito canônico limita a vida da Igreja, pelo contrário, o direito canônico, ele é uma pastoralidade da Igreja. Então, essa pastoralidade leva ao quê? À salvação. A salvação do outro, a minha salvação, a salvação da comunidade. Agradeço muito, Eric, o convite de estar aqui com vocês, de poder me encontrar com você que está em casa, de falar de direito canônico. Eu acho que é importante que as pessoas, os leigos principalmente, conheçam a legislação canônica, sabendo então que a legislação canônica é o veio, é o caminho para se ter justiça, e justiça principalmente nas nossas comunidades, antes de tudo. A gente testemunha o amor como cristãos, mas testemunhamos, antes de tudo, a justiça. Então, peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre sua família, e pedir ao Senhor que neste ano da misericórdia, todos nós estejamos marcados pela misericórdia de Deus que se debruça sobre todos nós e nos convida a pertencer ainda mais à Igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi uma alegria receber o senhor para fazer esse programa. O senhor trabalha lá em São Paulo, na PUC, e alguém quiser encontrar ou ir numa missa onde o senhor celebra, onde que o senhor celebra? É na Capela Regina Mundi, na Rua Francisco Marengo, 1470, no Tatuapé. No Tatuapé, lá em São Paulo. Isso. Repete, Regina Mundi. Capela Regina Mundi. E a rua? Rua Francisco Marengo, 1470. Muito bem, lá no bairro Tatuapé. Isso Muito mesmo. bem. Obrigado, Padre, mais uma vez, viu? Espero Disponha. que o senhor volte conosco aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço, Eric. Um Valeu. abraço. Lembrando, como eu disse lá no começo do programa, na semana que vem, que é a Semana Santa, nós excepcionalmente não teremos o programa Eclésia. Temos as transmissões especiais durante a Semana Santa, portanto não teremos o nosso programa Eclésia. Mas todo domingo temos nosso reprise, e no outro domingo ainda, que será o domingo de Páscoa, teremos o reprise do nosso programa, que é sempre às 9h30 da noite, o reprise do programa Eclésia, tá? Acesse nosso site em rs21.com.br, como a gente já sempre divulga aqui, lá estão todos os nossos programas. Você pode assistir em breve, inclusive esse programa, se você quiser rever ou indicar para alguém. Assista os nossos programas também pela internet, divulgue, conte para todo mundo que o programa está disponível para vocês lá na internet, tá bom, gente? Valeu, vivam bem esse tempo, Domingo de Ramos, depois da Semana Santa, que todos vivam bem e vamos
rezar junto para isso que o nosso Brasil, se Deus quiser, a gente melhore, tempos melhores para todos os brasileiros, vamos dizer assim, tá bom, gente? Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.